Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Verso de número 17. Todos acharam? Está escrito assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sucinto em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Versículo de número 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, seu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Amém? Podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra já há um tempo. E, ultimamente, Deus tem falado muito aos nossos corações. E, de uma forma assim muito especial, Deus falou comigo, em uma das ministrações, acredito que foi domingo, pelo pastor Ezequiel, a respeito dos talentos. Não sei se você lembra dessa mensagem. E observando bem o contexto do talento, veio alguns esclarecimentos ao meu coração a respeito desse capítulo de número 16, a partir do versículo 17. Um dos pontos importantes aqui é compreender algumas características de Davi. Uma das que chamou muito a minha atenção e que me fez pensar, remoer, meditar na palavra, é quando o texto descreve Davi como um bom tocador. O contexto aqui do capítulo de número 16 dá-se no período em que Samuel é conduzido por Deus aí até a casa de Jessé e separar Davi como rei. No capítulo de número 16 nós vamos ver Deus usando Samuel para ungir Davi. Ali vem a unção com óleo, vem o chamado de Deus sobre a vida de Davi. Aqui nós temos um ponto importante: o chamado, a unção. Todos que são chamados por Deus para o ministério, para realizar alguma coisa na sua obra, para se apresentar a Ele como servo. E quando nós falamos de servo, nós estamos falando de alguém que irá prestar serviço, sim ou não? Servo. Servo é diferente de filho. Deus nos tem como filho, mas alguns Deus separa para servir na sua obra. É obviamente que Davi é um filho de Deus, mas Davi, ao ser chamado, ao ser escolhido, ele vai ter responsabilidades, e uma das responsabilidades está no seu chamado. Davi é servo. Ok, nós continuamos a história. Neste período, nós sabemos que quem reinava, o rei de Israel, era um homem por nome de Saul. A história nós sabemos que
Quem escolheu Saul não foi Deus, foi o coração do povo. E aqui existe um grande problema. Porque nós que servimos a Deus, que buscamos ao Senhor, temos que viver segundo a sua vontade. E não segundo as nossas vontades. Por que, Samuel? Porque as nossas vontades podem trazer engano. Engano porque nós não conseguimos enxergar o futuro. O que nós conseguimos fazer em relação ao dia de amanhã é igual a mulher do clima do tempo da televisão. Ter uma previsão. Você, obviamente, já na sua mente já programou o seu dia de amanhã. Sim ou não? Você talvez já programou ele. Você vai acordar e trabalhar. Você já planejou o seu dia. Mas tudo isso é uma previsão, uma probabilidade. Não quer dizer que da forma que você programou irá acontecer. Sim ou não? Quando a Bíblia diz que quem escolheu Saul foi o coração do povo e não de Deus, a Bíblia está querendo dizer que a vontade do homem, por muitas vezes, pode acontecer essas situações. Já a vontade de Deus não. Por que a vontade de Deus não tem erro? Porque Deus, Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer. E com Deus não existe a questão de probabilidade. Deus, Ele sabe como será seu dia de amanhã. Então, automaticamente, Deus conhecia os caminhos de Saul. E sabia que as ações de Saul iriam conduzir ao caminho da rejeição de Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul, não porque ele era um homem mau, mas por causa das suas más ações, pautado dentro daquilo que Deus lhe mandou fazer. Saul não é um homem mau. Saul não é um homem ruim, não. Saul só fez mais escolhas. Como Adão também. Deus disse a Adão, não coma. Adão comeu. Deus disse a Saul, não pratica os 3 famosos testes de Saul. E ele foi reprovado, porque não praticou o que Deus queria que ele realizasse. Ok. O tempo passa e a Bíblia diz que Deus envia a Saul um espírito maligno. Não foi o diabo que mandou, foi Deus. Deus enviou um espírito para atormentar a vida de Saul. Saul ficava atribulado, mas era um espírito enviado por Deus. E aqui entra o contexto da história de Davi. A Bíblia diz que Saul entendia, não sei como, não me pergunte como, mas Saul sabia a unção e o poder que existia sobre a vida, sobre o ato do louvor. Saul sabia que através do louvor, coisas extraordinárias poderiam acontecer na sua vida. O objetivo de Saul naquele momento não era nem permanecer no trono, mas era ser limpo, se livrar daquele espírito maligno. Saul não mandou chamar o pregador. Saul não mandou chamar o profeta para onde? Não, ele mandou chamar alguém que tocava bem. Davi, ele tem unção, mas antes de ter a unção, Davi era bom no que fazia. O texto faz questão de dizer que Saul ordena com que o seu servo traga alguém que toque bem. Um dos seus servos chega até ele e diz: eu conheço um. O 18, respondeu-lhe um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem.
Davi tem unção, mas ele não é destacado pela unção, ele é destacado pelo que ele faz bem. E quando a Bíblia está dizendo que Davi é bom, não está falando da característica, não está falando que ele é bom, não está falando da sua personalidade, que ele é uma pessoa boazinha, está falando que ele sabe manejar, ele sabe administrar bem o seu instrumento, que no dia de Davi era uma harpa. Perceba que aqui Davi não vai ser manifesto a Saul como filho de Deus, mas ele vai ser manifesto ao rei como alguém que presta um serviço. E é importante, aqui está dizendo, que quem preste serviço, seja quem for, no contexto de Davi, é o rei Saul, mas que quando preste aquilo que ele saiba fazer bem. O versículo de número 18 diz: antes das qualidades de Davi, Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, depois vem as suas qualidades. Ele é forte, valente, homem de guerra, sucinto em boas palavras, de boa aparência, e o Senhor é com Davi. Era milhares de coisas. Era um bom filho, era alguém que cuidava bem das suas ovelhas, mas Davi era bom no que ele fazia. Quando eu estava meditando nesse texto, meditando isso há um bom tempo já, e eu ouvi a mensagem sobre os talentos, eu percebi algo importante, que nós não somos muito diferentes de Davi, no que diz respeito ao nosso serviço. Você que pratica algo, você que é ativo na obra de Deus, você que tem alguma função, você que tem alguma responsabilidade, Deus entregou a você um talento, foi a ministração daquele dia. Deus confiou a você um talento. Deus confiou ou Deus confiou a 2, a 3 e assim vai. Mas a mensagem daquele dia foi sobre manejar, sobre trabalhar para multiplicar, sobre alguém que recebeu algo de Deus e que está em constante movimento para multiplicar ou aperfeiçoar aquilo que Deus lhe entregou. Foi isso que eu entendi daquela mensagem. E naquela visão, pelo menos é o que eu compreendi, existe 2 tipos de servo. Um servo que é bom e um servo que é meio relaxado, um servo que não tem preocupação. Existe aquele que recebe o dom de Deus, o talento de Deus, e ele trabalha para entregar o melhor a Deus. Ele se esforça para valorizar aquilo que Deus lhe deu. Ele trabalha para multiplicar aquilo que o Senhor lhe entregou. Mas existe um que não está preocupado em multiplicar o seu talento, ou melhorar o seu talento, ou aperfeiçoar o seu talento. Segundo a palavra e aquela mensagem, Deus, ou o Senhor da parábola, pegou aquela pessoa que não tinha muito zelo, não buscava melhorar o que foi lhe entregue. O Senhor tomou o único talento que ele tinha. Não tomou porque achou ele feio, ou com pouca qualidade. Tomou porque aquele servo não se preocupou em trabalhar ou em melhorar aquilo que a ele foi entregue. Sim ou não? Ele perdeu o seu dom, o seu talento. E aí você consegue compreender um pouco da história de Davi, no que diz esse capítulo. Davi só foi chamado a se apresentar perante o rei porque ele era bom.
Davi não era o servo que desprezou o seu talento. Davi era o servo que pegou o talento que tinha, trabalhou, lapidou, até chegar ao ponto de se tornar bom. E ninguém fica bom por causa do dom. O dom é a cereja, é o complemento. Porque não adianta você ter dom e você ser relaxado com ele. Não adianta você ter o dom da ministração da palavra e você não se esforçar para compreender o que a Bíblia quer dizer. Não adianta eu, Samuel, tocar instrumento, bateria e eu tenho o dom, mas eu não me preocupar em se esforçar para melhorá-lo. Todos os que foram chamados para a obra, no que diz respeito a ser servo, recebeu um dom, mas cabia a você, cabia a mim, trabalhar em cima desse dom. Trabalhar em cima desse talento, para que ele venha se multiplicar, para que ele venha estar bom igual às características de Davi. Tem muita gente que tem dom. Muitos têm dom, muitos têm chamado, mas são poucos os que se esforçam para fazer com que aquele talento se torne uma arma poderosa no reino espiritual de Deus. Tem muitas pessoas aí fora, até dentro da igreja, que tem dom, tem talento. É chamado, é escolhido. O óleo correu sobre a sua cabeça. Samuel ungiu, o separou. Mas está com um talento escondido e enterrado. E quando o texto diz sobre estar escondido e enterrado, não está falando sobre alguém que abandonou, está falando sobre alguém que o despreza. E desprezar não é olhar com nojo, desprezar é você saber que você foi chamado e você, tá bom assim, vai, vamos assim mesmo. A Bíblia diz, aquela mensagem, pelo menos a mim, ensinou que no que diz respeito ao que Deus me entregou como dom, como talento, eu não posso levar de qualquer jeito. Eu não posso praticá-lo de qualquer jeito. Eu tenho que estar em constante busca de aperfeiçoamento. Até porque o dom não é meu, o dom não é seu, o dom tem dono e ele se chama Senhor. É o que a parábola diz. E o Senhor que te entregou um dom, um certo dia, irá te cobrar. O que você fez com o dom que eu te dei? Cadê o dom da mensagem que você não aperfeiçoou? Cadê a habilidade de tocar que você não se preocupou em melhorar? Cadê a habilidade em cantar que você não se preocupou em melhorar? Essa é a cobrança. O dom não é nosso. Foi o que aquela mensagem estava dizendo. Davi entendeu isso. Davi tinha o dom da harpa. E pelo que eu sei, pelo que eu entendo de ser humano, ninguém nasce sabendo. Alguém nasce sabendo? Não sei. Provavelmente você tem um trabalho, um ofício, e quando você começou no seu trabalho, você entrou lá e você não sabia de nada. Sim ou não? Provavelmente não. Mas teve alguma pessoa que sentou com você, sim ou não? E começou a te ensinar. Ó, é assim, você mexe no Excel assim, ó, o PowerPoint é assim, ó, a planilha tem que vir desse jeito. E aí o tempo de treinamento foi aperfeiçoando você, sim ou não? Até chegar ao ponto em que você se tornou bom, excelente. É por isso que você recebeu a promoção. Porque se você não fosse bom, você não receberia as promoções que você recebe. Talvez você não estaria no trabalho que você está. Você só está lá nesse trabalho porque você é bom no que você faz. Porque a empresa pensa assim. É o sistema do capitalismo. Você está lá até o dia que você serve, porque no dia que você não servir, ou você não atender às necessidades,
daquela organização, você é mandado embora. Isso é novidade para alguém? Não. Qual que é a diferença dessa linha de raciocínio para a linha de raciocínio da parábola dos talentos? Porque o Senhor fez a mesma coisa, multiplicou, entra para o gozo do seu Senhor, escondeu, não multiplicou, não trabalhou, lança-o fora. Qual que é a diferença? Nenhuma. Por que, Samuel, essa linha de raciocínio? Porque o dono do talento tem propósito. Deus não te deu talento porque Deus achou você bonitinho. Deus não te chamou para o serviço porque Ele achou você formosinho, não. Deus chamou você para o serviço, Deus te deu o dom porque Ele tem propósito através disso. Deus tem propósito, irmão, através do dom que Ele te deu. Não pense que você, eu cuido da limpeza da igreja, é só uma limpeza. Não, Deus tem um propósito através daquilo. Porque Deus sabe que quando chegar um desviado aqui nessa igreja, e ele chegar e ver um ambiente todo limpo, perfumado, cheirosinho, ele vai sentir mais vontade de permanecer. Diferente se ele chegar num ambiente todo sujo, que ele dobrar o joelho, pedra no seu pé, sim ou não? Quando você vai na casa de alguém e a casa está toda bagunçada, qual que é o sentimento que você tem? Não é ruim? Agora quando você vai na casa de uma pessoa que é limpinha, principalmente na casa da pastora que é limpinha, você se sente bem. Então, por mais que você pense que a limpeza não tem propósito, ela tem. Por mais que você ache que o seu talento não exista muito valor, ele tem propósito. Ele tem propósito. Davi entendeu. E no meu raciocínio, Davi não aprendeu a tocar harpa da noite para o dia. Não. A Bíblia não diz. Mas se ele era bom, e ser bom em alguma coisa, só vem através de prática, sim ou não? Não tem como você ficar bom em alguma coisa sem você praticar. Você precisa praticar. Até mesmo quando você vai cozinhar, sem você saber, a primeira vez que você vai fazer o bolo, a primeira vez da sua vida, nas primeiras receitas não vai sair tão bom assim, possa ser que até saia, mas é mais sorte do que prática. Mas de tanto você praticar, fazer aquele bolo, vai chegar um tempo que ele vai sair com muita perfeição, porque você praticou. Minha mãe, quando faz um bolo, ela nem precisa contar, vai na cabeça. E o negócio sai bom. Por quê? Porque praticou. Agora, quando você vai fazer a primeira vez, você precisa ver a receita, a dosagem certinha. Então, a prática, o executar, o fazer, leva você à perfeição. Você é bom no seu trabalho, bom no seu serviço, porque você praticou muitas vezes. Davi se tornou bom da harpa, porque ele praticava. Quer se tornar bom na Bíblia? Pratique. Leia, estude, analise. Quer se tornar bom no instrumento? Pratique, estude. Isso vai fazer você se tornar bom. Quer ser excelente no dom a qual Deus lhe confiou? Pratique, busque meios para o aperfeiçoar. Deus está nos convidando esta noite a ser bom, a ser excelente no dom, no talento que Ele entregou em nossas mãos. Você é porteiro, Deus está te convidando a ser bom esta noite. Você que dirige o culto, Deus está te convidando a ser bom. Você toca, Deus está te convidando a ser bom. Você prega, Deus está te convidando a ser bom no seu ofício. Seja bom, não seja mediano, não seja fraco, seja bom, porque o dom é Deus quem te deu e Deus está contando com ele.
Quando você ministra, não é para ministrar para o seu ego. Quando você ministra, é para que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Quando você louva, não é para alguém bater nas suas costas e dizer assim, o louvor ficou bom, você canta muito. Não, é para que cadeias sejam quebradas na vida das pessoas. O dom tem propósito. Foi o que aquela mensagem estava dizendo. E foi o que Deus ministrou ao meu coração. Você precisa ser bom. Porque se você não ser bom naquilo que Deus lhe entregou, sabe o que vai acontecer? Deus vai tomar de você. Não pense você que só porque Deus derramou óleo sobre a sua cabeça, não pense você que só porque Deus te deu um dom e um serviço na igreja, não quer dizer que Deus não pode tirar. Porque Deus, Ele pode tirar de você sim. Eu já estou isso aqui há muito tempo. Eu já toco bateria há muito tempo. Fica fazendo de forma desleixada para você ver se Deus não prepara outro para tocar. Já tem um, cadê o Arthur? E ele vem aqui e toca que é uma benção. Estuda, vem aqui. E eu falo, vai Arthur. Eu não quero, estou cansado, mas ele faz. Se você fazer de qualquer forma, Deus vai tirar de você. Aquela mensagem ministrava sobre isso. Sobre ter consciência naquilo que Deus lhe entregou. Por mais pequeno que você acha que seja. Porque às vezes a gente acha assim, isso aqui é muito pequeno, não tem valor. As pessoas não valorizam isso aqui. As pessoas não enxergam isso aqui. Não é as pessoas que têm que enxergar. É Deus que está enxergando, é o Senhor que está enxergando. Porque na parábola, quando o Senhor voltou de viagem, não foi o servo que foi cobrar as pessoas que receberam o dom, que receberam o talento. Não foi o Senhor quem foi cobrar. Você está preocupado com que alguém venha te cobrar? Você está preocupado com que alguém venha te elogiar? Você está olhando para a pessoa errada. Você está esperando o elogio do irmão por causa do seu bom serviço? Você está esperando o elogio da pessoa errada. Você está esperando boas palavras, palavras bonitas do irmão da congregação pelo que você fez. Você está esperando da pessoa errada. Davi não estava esperando elogios do servo que indicou a Saul. Eu conheço o homem, Davi, o filho de Jessé. Não. Ele toca bem, mas quem reconheceu e ordenou com que Davi ficasse foi Saul, foi o rei de Israel. O reconhecimento pelo que você faz dentro da casa do Senhor não tem que vir do irmão. Não tem que vir do obreiro, não tem que vir do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, não! Tem que vir de Deus, porque foi Ele quem te entregou este dom. Foi Ele que entregou a você. Ele confiou a você. E eu quero crer que quando Deus te entregou, Ele olhou para você e disse, esse aqui é um servo bom, vai multiplicar o talento. Vai fazer o talento com muita excelência. Vai executar com muito amor. Ser bom. Seja bom no que você faz. Não seja aquele tipo de pessoa que se acomoda. Não. Esteja sempre pensando em melhorar aquilo que Deus realizou na sua vida. Isso aqui é para mim também. Isso aqui é primeiro para mim, depois para vocês. Você precisa ser bom, irmão. Você precisa ser excelente no que você faz. Principalmente no que diz respeito a Deus. Principalmente no que diz respeito à obra de Deus.
Seja bom na sua casa, seja bom no seu trabalho, seja bom no seu relacionamento, seja bom, seja boa no seu casamento, mas seja muito bom, seja extremamente bom no que você faz para Deus. Não seja medíocre no que você faz para Deus. Nunca se conforme no seu sentimento e fala assim, tá bom. Não, nunca vai estar bom para Deus, não importa o que você faça. Mas sempre tenha no seu coração o desejo de melhorar. Você toca bem, então diga, Senhor, eu preciso melhorar no meu instrumento. Você canta bem, diga, Senhor, eu preciso melhorar no meu canto. Você cuida da porta bem, diga, Senhor, me ajude a melhorar em cuidar da porta. Você recebe os irmãos, Senhor, me ajude a receber melhor os irmãos. Você dirige o culto, diga, Senhor, me ajuda a ser melhor na direção do culto. Porque quando você é bom, sabe o que acontece? Todo mal que possa manifestar nas vidas das pessoas que vêm a esse lugar são dissipados. Olha o que a Bíblia diz. Quando Saul estava possesso de demônios, o espírito mau estava sobre a vida de Saul. Davi pegava aquela harpa e começava a tocar. Eu acredito que Davi dominava muito bem aquele instrumento. E pelo fato de Davi ser bom, o Espírito vinha, manifestava naquele ambiente. Aquele ambiente começava a mudar. Imagina um ambiente onde estava uma potestade maligna. Eu acredito que não é um ambiente bom. É um ambiente hostil. É um ambiente onde tem tristeza. É um ambiente onde talvez a luz esteja acesa, mas existe uma escuridão. Ela não é assim. Quando você tem sensibilidade ao Espírito, você conversa com a pessoa e você vê às vezes um sorriso no rosto, mas você sabe que ali existe uma opressão. Você vai num ambiente, na casa, a casa é toda bonita, toda bela, mas você sabe que existe uma possessão maligna naquele lar. É ou não é? Saul era rei. Talvez a casa de Saul era bonita, das melhores coisas, ouro e prata, mas quando o espírito maligno se manifestava, toda aquela glória, toda aquela beleza era tomada por coisas negativas e ruins. Mas Davi começava a tocar aquela harpa, o Espírito Santo de Deus vinha e começava a trazer vida sobre aquele lugar. Começava a mudar aquele ambiente. A luz chegava sobre aquele lugar, manifestava, e o espírito mau, igual no encontro de Cristo com o demoniado de Gadara. Estava no cemitério, mas a vida chegou naquele lugar. E o espírito mau saía da vida de Saul. Quando você é bom, quando você tem zelo pelo que Deus lhe deu, e a unção de Deus começa a se manifestar sobre a sua vida, não tem demônio que resista. Não tem cadeias que fiquem intacta através de alguém que faz com excelência e com a unção de Deus. Deus te escolheu e te chamou para quando tiver os cultos, as reuniões, em qualquer lugar onde você passar, cadeias sejam quebradas, muralhas sejam derrubadas, vidas sejam libertas, famílias sejam transformadas através do dom, do talento, do chamado que Deus te entregou. Se isso não acontece quando você exerce o seu ofício, é porque você está fazendo de forma relaxada. Você está fazendo de qualquer jeito. Porque quando você está fazendo, pelo menos quando eu estou tocando, é isso que eu sinto. Quando eu estou tocando e dando o meu melhor, o ambiente muda. Parece que é igual uma engrenagem. Tudo se encaixa perfeitinho. E o Espírito de Deus começa a trabalhar. Mas quando eu quero fazer de qualquer jeito, não vai. Parece que a engrenagem está emperrada, não encaixa. Você se sente assim? Então, irmão, eu não vou demorar mais. Pense nisso.
Aquela mensagem ministrou muito ao meu coração. E há um bom tempo eu estava meditando sobre esse texto. Davi tinha um som na sua cabeça, óleo sobre a sua cabeça, mas Davi entendeu que não bastava ser só ungido e chamado, era preciso ser bom. Deus te chamou, te separou, te ungiu, isso é muito importante, mas é importante ser bom também. Então seja bom, aprimore o que Deus te deu, busque a excelência do seu ministério. Se você louva, se você ministra, busque excelência nisso, busque ser o melhor nisso. Você canta, busque ser o melhor nisso. É bom quando a gente faz o melhor para um homem, não é bom? Quando a gente recebe um elogio no nosso trabalho, isso é muito bom. Mas é melhor, não estou dizendo que você tem que fazer de qualquer forma lá, mas é muito melhor você fazer o bom para Deus e receber elogio do Senhor. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fale mais forte do seu coração. Que você possa sair daqui direcionados pela palavra de Deus. Curve a tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. E primeiro, Senhor, eu quero te agradecer por ter ministrado ao meu coração, por ter me ensinado, ó Senhor Jesus Cristo, a buscar a excelência dentro daquilo que o Senhor me entregou. Obrigado, Jesus. A minha mente, ó Pai amado, está clara para isso. Eu quero te pedir esta noite, me ajuda, Senhor, a buscar a excelência daquilo que o Senhor me entregou. Senhor Jesus, ajude os meus irmãos, os seus filhos, aqueles que foram chamados, ó Pai amado, para a obra. Ajude eles, ó Pai querido, a ser o melhor naquilo que eles realizam. Senhor Jesus, a ter excelência com cada um deles, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que através das nossas vidas, ó Senhor Jesus, cadeias venham ser quebradas, famílias venham ser restauradas, vidas venham ser alcançadas, e o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai querido. Nos usa como instrumento nas tuas mãos. Nós cremos que como Davi, ó Senhor, foi usado, ó Pai amado, naquele dia, naquele ambiente, para ajudar Davi, para ajudar Saul, Senhor. Nós cremos que o Senhor também nos chamou para sermos usados, ó Senhor Jesus, para que vidas que estejam atribuladas, vidas que estejam, Senhor, acorrentadas, lares, ó Senhor Jesus, que estejam presos, sejam libertados através do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas.